eu devorei esse livro acho que em um dia. E isso aqui mudou minha chave sobre o sobrenatural de Deus que eu quero viver. Eu falei assim: "Eu quero viver isso, eu quero viver isso". Então eu li esse livro e eu terminei e falei assim: "Eu quero viver esse extraordinário de Deus, eu quero viver esse sobrenatural de Deus". Gente, encerramos mais um trimestre de leitura. Eu trouxe para vocês os livros que eu li no último trimestre. Eu li 11 livros e 2 eu parei, mas eu vou contar para vocês porque eu parei. Eu vou deixar os 4 melhores para o final e eu vou começar com vocês com os livros. Esse aqui eu ganhei da minha teacher de tênis, a Sofia, ela me deu de presente, Ego Transformado, do Timothy Keller. Timothy Keller, ele tem vários livros maravilhosos. Esse livro eu li acho que em menos de uma hora. Ele é super pequenininho e ele fala sobre o ego. E ele é muito legal porque ele traz o ego numa perspectiva de uma bexiga. Então, ele é muito interessante, é super curto, mas ele traz uma visão pra gente do quanto que a gente tem que cuidar do nosso ego, quanto que a gente tem que eh, mortificar o nosso ego para que a gente possa, de fato, viver uma vida mais espiritualizada. Ó, o que ele fala assim, ó: orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. Deixa eu ver o que mais que ele traz, ó. Só avaliamos os membros do corpo caso tenham apresentado algum problema anteriormente. Isso acontece porque eles só chamam a nossa atenção quando algo está errado. Já o ego quase sempre dói. Isso acontece porque há algo muito errado com ele, porque o ego ele quer chamar atenção o tempo inteiro, né? Olha o que mais ele fala. A crença hoje que lança raízes profundas em tudo que existe é de que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. E aí ele vem trazendo um contraponto sobre o quanto que o ego, na verdade, influencia tudo isso. Então, é um livro muito curtinho, é um livro muito lindo e ele fala sobre como a gente precisa transformar o nosso ego. Recomendo para todo mundo. Um outro livro que eu li que eu gostei muito é um livro do Cash Luna, que ele fala Não é por vista. Esse livro foi uma indicação de vocês, que vocês deram no meu Instagram. Então, ele traz muito a questão da fé. Eu trouxe até aqui uma frase sublinhada já pronta para vocês, ó. Você é salvo pelo que acredita, não pelo que você sabe. Será curado pelo que você acredita, não pelo que você sabe. Sua família será abençoada pelo que você porque você sabe o que Deus te prometeu e o porquê acredita nele. A fé é para mentes superiores e nos leva além de onde a razão nos abandona. Não precisamos de revelações mais profundas, mas sim de mais confiança em nosso Pai. Então, ele é um livro muito lindo que ele traz esse contraponto, sabe? De tudo que a gente quer ver, de tudo que a gente quer sentir, mas o que que é a fé genuína? Como que eu me apego na fé, ó? A fé é o principal ingrediente para receber ideias do Senhor e torná-las realidade. Então, ele é um livro lindo, lindo, lindo que ele fala sobre a fé. Eu achei ele super bem diagramado, é um nível maravilhoso, maravilhoso para quem quer aprofundar na sua fé. Um outro livro que eu li foi da Lisa Bever. Ela tem esse livro que ela chama Eu, Meu Pavio e Curto e Deus. Esse é um livro muito bom para aquelas pessoas que são muito esquentadinhas, que perdem a paciência com muita facilidade. Graças a Deus, eu me vi muito distante desse livro. Eu comprei por conta do meu temperamento. E eu confesso que eu já vi que muito das coisas que ela fala no livro, eu já não me identifico mais. Então ele foi um livro bem de cura para mim mesmo, de olhar e falar assim: "Cara, eu já estou bem distante dessa pessoa", assim, sabe? Mas para quem está nesse lugar, é um livro muito bom. Ele fala sobre orgulho, ele fala sobre visão, ele fala sobre perdão, ele fala sobre a raiz da nossa amargura. E o mais legal é que no final, ele tem como se fosse uma aplicação que você pode fazer, tipo orações diárias que você pode ler e algumas coisas que você pode usar como padrão, sabe? Por exemplo, hoje eu vou o quê? Quais são as vitórias que eu tive? Quais são as confissões que eu tenho para fazer do dia de hoje? A minha lista de misericórdia? O que eu quero fazer amanhã? Então ele tem como se fosse um diário de acompanhamento, assim, por dizer, vai um devocional diário por 21 dias para você implementar depois que você termina o livro. Então a gente tem que entender que tudo isso precisa virar hábito, a forma como a gente se relaciona com os outros precisa virar hábito, controlar o nosso temperamento, o autodomínio precisa virar um hábito. Então ela tem esse acompanhamento do hábito para você que tem um pavio curto. É um livro muito, muito, muito bom. Um livro que eu também li chama As Parábolas de Jesus, comentadas por John MacArthur. Ele morreu recentemente, inclusive eu tinha acabado de ler o livro, acho que ele faleceu 2 ou 3 semanas depois. Ele esmiuça as principais parábolas de Jesus, que Jesus fala muito sobre parábolas, tem muita gente que às vezes não entende as parábolas,
e ele traz de uma forma muito simples e muito clara o que que Jesus quer dizer em cada uma das parábolas. Então é um livro super gostoso, não é dos maiores livros, deixa eu ver quantas páginas tem. 230 páginas, mas a letra é gostosa, é um livro bem fácil de ler. Ó, deixa eu ver aqui o que ele fala, ó. Deixa eu pegar uma frase aqui que eu peguei dele pra vocês. Tem uma grandona aqui marcada. Essa é boa, de Efésios 3:20. Deus nunca dá menos do que ele prometeu, e muitas das vezes ele dá infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Mas ele tem vários ensinamentos das parábolas, ó. Se você for um cristão autêntico, receberá os benefícios plenos da graça imensurável de Deus, como todos os outros no reino de Deus. Seu lugar no céu não é determinado pelo tempo que você gasta fazendo a obra do Senhor. As bênçãos da redenção não são concedidas em cotas, baseadas nas suas conquistas pessoais. O perdão não é concedido de acordo com o que resulta de uma comparação entre suas boas obras e seus pecados. Também, tampouco é retido se pecamos durante tempo demais, né? Então tem muitas pessoas que acreditam que a salvação e o lugar que tem no céu vem de acordo com as suas obras e não entende que é pela fé, né? É pela fé na obra de Jesus Cristo. Então ele tem várias passagens, ele traz a mensagem, ele traz a explicação. É um livro muito, muito lindo. Um outro livro que eu li foi A Última Flecha, Não Pare até ter terminado. É um livro bem clássico assim da literatura cristã. Ele traz sobre como ele estava diante da morte, ele teve um câncer. Sabe aquela coisa que você se questiona da vida assim, cara, e se eu morresse hoje, o que que eu gostaria de ter feito de diferente? O que eu gostaria de ter tentado mais? O que que eu gostaria de fazer? Então ele traz esse incentivo pra gente pegar nossa aljava, que tá cheia de flechas, e a gente dispara todas. Pra quando a gente chegar no final da nossa vida, a gente não ter vontade de disparar mais nenhuma. Por isso que o livro chama A Última Flecha. Aqui eu peguei uma frase, ó. Não posso garantir por quanto tempo eu vou viver, mas eu posso determinar que viverei plenamente enquanto eu estou vivo. Então ele traz muito esse paradigma do o que que nós devemos fazer, o que que devemos ser, a intensidade que nós devemos viver enquanto nós estamos vivos. Então é um livro também super rápido de ler, super gostoso de ler. Ó, agimos como se as nossas coisas fossem os nossos tesouros, mas elas não são um tesouro, elas são apenas bagagem. É mais importante chegar onde você está indo do que levar o que você trouxe. Essa é forte, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado em ter que arrastar tudo, sendo que na verdade é muito mais importante eu chegar no destino do que eu ter que arrastar tudo que veio comigo até então. Então é sobre muitas vezes a gente queimar as nossas carroças, né? Ó, o passado é mais do que fizemos ou de onde estivemos, é quem nós somos. Há uma diferença sutil entre a sua identidade estar enraizada na sua essência e a sua identidade estar arraigada no seu sucesso. O que você faz vem de quem você é, mas quem você é precisa existir separado do que você faz. Então ele também tem um pouco dessa parte de identidade aqui para separar, sabe? É um livro muito, muito, muito bom, tá? Que mais? Ah, esse aqui foi um presente, gente. Chama o Projeto Líder. Deixa eu ver se tá escrito aqui de quem eu ganhei. Foi da Bruna Leão. Ó, Fabi, compartilho com vocês conteúdo sobre liderança. Afinal, és uma líder de enorme referência para mim. Ela me deu dia 24 de setembro de 2024. Ela me deu na imersão Corpo e Mente que a gente fez. E eu confesso que não é um dos, é o melhor livro que eu já li de liderança na minha vida. Isso aqui mudou a minha mente. É, A Inteligência Empresarial na ótica de Antônio Meneghetti. Então ele fala da liderança empresarial, mas ele fala da liderança na base do ser. Então ele trouxe uma perspectiva completamente para mim sobre liderança. Isso ampliou demais minha visão, me deu um entendimento completamente mais rebuscado, mais até a forma como o livro é escrito, ele é mais rebuscado, então exige um pouco mais de paciência para você conseguir ler e você conseguir captar na essência. É um livro mais profundo, é um livro mais denso, mas ele fala de uma magnitude, ele fala da parte moral, ele fala da parte existencial, ele fala assim no livro, ninguém vive só de trabalho. Quem você é fora do seu trabalho, o que que você faz fora do seu trabalho. Então ele fala muito sobre estilo de vida, ele fala sobre qualidade de vida, ele fala sobre família, ele fala sobre o dinheiro, ele fala sobre o que que é a riqueza, ele fala sobre o que que é a produtividade, ele fala sobre as características de um líder, e às vezes a gente acha que é sobre saber comunicar. Mas existe algo que é muito mais, assim, muito mais profundo do que isso. Então, é um livro muito, muito bom que eu recomendo para todo mundo. É esse pretinho aqui, ó, que chama O Projeto Líder.
Aí li um também que chama O Poder de Não Pensar. Esse livro foi muito engraçado porque eu comprei ele porque eu percebi que toda vez que eu pensava muito pra jogar tênis, eu errava. E eu falei assim, cara, existe alguma coisa que trava a gente, bloqueia os movimentos, que faz com que a gente erre mais quando a gente fica pensando muito. Como é que eu paro de pensar pra executar? E eu tava batendo perna no shopping, adoro entrar em livraria, e eu vi esse livro, eu falei assim, e foi muito legal, porque assim, eu vejo como os livros vão aparecendo na minha vida exatamente no momento que eu preciso deles, né? E esse livro ele traz exatamente isso, o como a gente aprende não somente com o cérebro, mas como a gente aprende também com o nosso corpo. Então ele traz sobre como que a gente, absorve conteúdo, ele fala muito sobre a parte de inteligência artificial, que: "Ai, Fabi, por que que eu não vou perder emprego para a inteligência artificial?". Ele fala aqui sobre isso, ele fala sobre o como nós perdemos muitas coisas quando nós vivemos de uma forma online, fazendo só Zoom, só reunião online. Então ele fala o que que a gente perde de capacidade de aprendizagem por viver no mundo online, por viver no mundo digital. É um livro muito, muito legal e ele traz muito sobre a vivência, o como a vivência ela é uma bagagem de aprendizagem e que isso faz completa diferença na nossa vida. Então, ó, as 5 características do conhecimento incorporado, é exatamente isso. Então ele fala bastante sobre isso, é um livro muito, muito legal, ó. Adquirir conhecimento incorporado pode levar tempo e exigir experiências, mas como é obtido pela imersão em mundos diferentes e pela prática, e não pelo ensino, é mais fácil de ser adquirido do que podemos imaginar. Ou seja, tem muita gente que fica só querendo aprender, 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 no sentido de alguém ensinar, mas ela não coloca em prática. Então a gente perde muita capacidade de adquirir de fato um conhecimento. Por quê? Porque eu não pratico, eu só estou aprendendo. Existe uma grande diferença em relação a isso, ó. Na verdade, como descobriremos, nosso corpo não tem outra opção, a não ser adquirir as habilidades necessárias para que se adequar a novos ambientes. Ou seja, eu preciso adquirir essas habilidades. E eu não vou adquirir simplesmente só sentado, ouvindo alguém me falar sobre elas. Eu preciso colocar elas em prática. Então é um livro muito, muito legal. Achei ele fácil de ler, ele traz vários vieses, ele traz viés político, ele traz viés criativo, ele traz diversas coisas, gente. É um livro muito, muito legal. Vocês vão gostar. É O Poder de Não Pensar. Aí, o livro que eu comecei a ler e parei de ler, Oração da Noite. Eu li, gente, 81 páginas dele. E aí eu achei que ele ainda não aqueceu, sabe? E eu gosto de livro que aquece rápido. Então, é um livro que eu parei de ler. Fabi, você para de ler? Paro. Eu comecei, eu li 80 páginas do livro. E aí eu falei, cansei do livro. Pode ser que eu volte depois? É raro, gente. Quando o livro já não me pega assim rápido, é um esforço muito grande. Então, Oração da Noite é um livro que eu comecei e eu não terminei. E um livro que eu comecei e eu vou terminar é porque Deus colocou outras prioridades de livros na minha frente, que é um livro muito legal, que é do Rodrigo Silva, A Bíblia, de Aleph a Ômega. Então, ele fala de forma teológica como que a Bíblia foi formada. Então ele traz toda a formação da Bíblia. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o que que eu anotei, ó. Ele fala como que a Bíblia surgiu, sobre os livros, por que que tem livros numa Bíblia, por que que não tem livros na outra Bíblia, como que os livros foram escritos, a Bíblia como literatura. Então, para quem tem dificuldade de entender, eu queria entender como que a Bíblia foi escrita, como é que eu posso confiar na Bíblia, como que eu posso entender a Bíblia, esse é um livro muito, muito bom. É esse aqui, ó. Rodrigo Silva. Ele traz sobre os livros que foram tirados da Bíblia. Deixa eu ver o que eu grifei aqui para falar para vocês. Ó, seleção dos livros. Eles foram escritos por cerca de 40 autores, num período de quase 1.600 anos, que vai do século 15 a.C. ao fim do ao primeiro ano depois de Cristo. Então, para a gente ter noção da quantidade de pessoas que escreveram a Bíblia, na quantidade de tempo, e mesmo assim a Bíblia não tem uma contradição. As pessoas podem se contradizer por opinião, mas a verdade é só uma. Então, como é que a gente pega um livro que foi escrito não é que ele demorou 1.600 anos para ser escrito, porque ele foi escrito por diversas pessoas em diversos tempos completamente diferentes, e é por isso que a gente vê um livro sendo cancelado, bloqueado, proibido, né, pelo tamanho do poder que é a Bíblia. Aqui, ó. Quantas pessoas tiveram uma morte mais tranquila porque em seu leito um amigo leu trechos sobre a dialética e a luta de classes?
Logo, por mais que alguns se mostrassem apaixonados por Marx e suas teorias econômicas, seus escritos nem de perto produziram a transformação de vida testemunhada por aqueles que se apaixonaram por Cristo. Então, aqui ele diz sobre Karl Marx, e aí ele traz sobre as escritas e o que, que as pessoas pegaram de tanto aquelas escritas naquela época, mas o que, que as pessoas ganharam ao se encontrar com Cristo e ler as passagens na Bíblia. Então, para você que quer entender mais sobre como a Bíblia foi construída, é um livro muito bom e eu vou voltar a ler em breve. E aí, pra gente encerrar, gente, os meus 4 favoritos do trimestre, tá? Que eu sei que vocês chegaram aqui por isso, mas é só quem ficou até o final que vai beber esses 4 livros, tá? Primeiro livro, também do Cash Luna, que é o mesmo do Não É Por Vista, Em Honra ao Espírito Santo. Quem assistiu o episódio da Kezinha Fernandes, eu falei pra vocês que teve um livro que eu li do Espírito Santo no começo do ano que fez um boom na minha cabeça, que chamava Bom Dia Espírito Santo do Benihim. Mas eu confesso pra vocês que esse do Espírito Santo do Cash Luna, ele ganhou um lugar diferente no meu coração. Eu vou até ler um trechinho aqui pra vocês dele, que esse livro é maravilhoso, ó. Ter comunhão com o Espírito Santo é um dos lados da moeda. O outro é desfrutar dessa intimidade. Ter comunhão com alguém significa gastar tempo com essa pessoa, conversando e ouvindo um ao outro. Você pode ter comunhão com ele estando no seu carro, no trabalho, na fila do banco. Pode conversar com ele continuamente ao longo do dia. No entanto, ser íntimo implica estar a sós com ele em um lugar onde nada nem ninguém o interromperá. Isso se manifestará e aí mostrará o que tem para você. Assim é com os planos dele para a sua vida são, na maioria, revelados e você é transformado pelo poder dele. O que o Espírito Santo revela em primeiro lugar a você durante esse tempo de intimidade são as coisas que o Pai tem para a sua vida. Ele diz o que e quando pedir algo, porque ele sabe exatamente o que você enfrentará. Em seguida, ensina os seus atributos como provedor, salvador e médico. Finalmente, ele mostrará a você as profundezas do coração dele. Como pensa, que coisas lhe agradam e lhe desagradam. Essas são as coisas profundas de Deus. Que quando você não busca esses momentos de intimidade com o Espírito Santo, acaba perdendo muitas bênçãos. E pior ainda, nunca se familiariza com o coração e a natureza de Deus. Portanto, para conhecer o Pai, você precisa ter intimidade com seu Espírito. Ele busca tanto o coração de Deus quanto o nosso para torná-los um. Então, é um livro muito lindo que fala sobre o Espírito Santo. Para quem quer viver mais, fluir mais no Espírito Santo, eu recomendo que vocês leiam esse livro, porque ele é maravilhoso. E o pastor Cash Luna, ele é uma motivação, né, de quem flui no Espírito Santo, para que a gente queira viver isso também. O segundo livro que eu recomendo para vocês lerem é O Agir Invisível de Deus, que é do Luciano Subirá. Esse livro é maravilhoso, principalmente para quem não entende a forma como Deus age. Então ele já começa falando no livro de um acidente que ele teve, que ele estava indo para pregar a palavra de Deus, que ele foi louvando, cantando, orando, e ele sofreu um acidente terrível, que ele quase morreu, e ele ficou por muito tempo se questionando: Deus, por que comigo? Por que assim? Eu estava fazendo o seu trabalho. E depois de um ano ele teve o entendimento do porquê que tudo aquilo aconteceu. E aí ele vem contando sobre isso, como que é o agir invisível de Deus, por que que eu não entendo a forma como Deus age? E ele vem com essa explicação. E aí eu separei um trecho aqui para vocês que diz assim, ó: às vezes, as provações são mal compreendidas no meio eclesiástico. Alguns dizem que o Senhor nos prova para saber quem somos, mas não é verdade, pois ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mesmo antes que aconteçam. Então, porque ele nos prova, ele o faz para que nós sabamos quem nós realmente somos. Pedro foi provado para que se descobrisse que não era tudo o que pensava ser. Deus já sabia disso. Nós também somos provados nesse sentido. No momento em que o galo canta em nossa vida e nos desperta, a nossa soberba e a nossa espiritualidade fingida caem por terra. É justamente em crises como essa que o quebrantamento de Deus vem e opera em nós. Então, é um livro muito lindo. Eu amei ler. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso trazer para vocês aqui, ó. Deus tem o poder de levar as circunstâncias negativas que não eram do seu agrado que acontecessem a outra dimensão, em que bênçãos poderão redundar do ocorrido, né? Porque não tem um mal que não traga um bem, que venha proveniente de Deus. Contudo, se ele permitiu que o diabo fizesse algo, certamente essa era mais uma armadilha para Satanás. Então ele fala até das armadilhas que Deus cria para Satanás. É um livro muito, muito legal, O Agir Invisível de Deus, por Luciano Subirá. Um outro que eu já falei para vocês desse livro, teve um episódio, inclusive, que eu falei exatamente dele, só dele, a gente pode, Jenny, deixar o link dele aqui,
mas como ele estava nos livros que eu li no semestre, eu trouxe para vocês, que é o Combate Espiritual. Esse livro, ele é maravilhoso, gente. É um dos livros mais incríveis que eu já li para melhorar a nossa questão em relação ao pecado, em questão à santificação. A gente tem que entender que a santificação, ele é um processo que acontece depois que a gente reconhece Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. E às vezes a gente acha que pecado é só coisa muito grandiosa, e pecado está nas mínimas coisas. Por isso que nós não somos dignos de entrar no Santo dos Santos, e nós recebemos essa graça mediante ao Filho, que é Jesus Cristo. E esse livro é um livro muito lindo, maravilhoso, e a gente ensina, ele te ensina e ele te bate o tempo inteiro para que a gente seja despertado para essa santificação, sabe? Para a gente entender o que que exige de nós. Ó, que eu trouxe para vocês do que fala dele. Não queiras conhecer a medida dos dons com que Deus te agraciou, porque isso quase sempre lhe desagrada. Prefere sempre humilhar-te, reconhecendo que tu e tuas obras não são mais que nada, pois isso é o que corresponde à realidade. Quanto mais nos diminuirmos aos nossos próprios olhos, mais resplandecerão em nossas virtudes, pois quanto mais retiramos a terra de nossas misérias, mais fundo Deus pode lançar os alicerces da sua graça. Por mais que te humilhes, nunca acredites que já é o suficiente. Antes, convença-te de que fosse possível ao ser humano uma medida infinita, o teu nada seria infinito. Jamais cansaria de me falar disso. Se quiseres honrar a Deus, acusa-te a si mesma e deseje que os outros te acusem. Se quiseres glorificá-lo, em ti humilha-te e submeta-te a todos. Se quiseres encontrá-lo, não te eleves, pois então ele se afastará, mas rebaixa-te e ele virá buscar-te e abraçar-te. Se apesar de todas essas considerações, a astúcia do demônio, a nossa ignorância e as nossas má inclinações prevalecerem sobre nós, de modo que o desejo de exaltação continue, e inquietar-te-nos abrir brechas em nossos corações, em nosso coração, então devemos humilhar-nos ainda mais a nossos próprios olhos, ao considerarmos o pouco proveito que tiramos das provas pela quais passamos no caminho da perfeição, já que continuamos escravos desses desejos que têm raiz em nossa soberba e vaidade. Assim, do próprio veneno, tiraremos mel e saúde para as nossas feridas. Então, aqui, às vezes, a gente se vangloria das coisas que a gente faz, das coisas que a gente conquista, mas aqui é um convite para a gente continuar se humilhando para entender que tudo que a gente faz é pela graça de Deus. Eu não posso chegar aqui e falar, gente, olha como eu sou maravilhosa, porque o café com joia é isso, porque eu fiz isso, porque nada sou eu. Tudo é Deus, tudo é pela graça de Deus. Então, quanto mais eu me humilho, mais profundo Deus pode lançar os alicerces dele em mim. Então, é um livro muito pequeno, pequeno mesmo, gente, mas ele é muito profundo. E aqui tem um livro que eu deixei pro final, que é O Vinho Novo é Melhor. Esse livro, eu falo pra vocês, eu não grifei absolutamente nada desse livro. Porque ele é uma história narrada, ele não tem ensinamentos assim, sabe? Mas eu devorei esse livro acho que em um dia. E isso aqui mudou minha chave sobre o sobrenatural de Deus que eu quero viver. Eu falei assim, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Então, eu li esse livro e eu terminei e falei assim, eu quero viver esse extraordinário de Deus. Eu quero viver esse sobrenatural de Deus. E eu falo assim, cara, se por uma pessoa como o autor, que é o Robert Tom, que ele era alcoólatra, bateu na mulher, sabe assim, pintou e bordou, virou um dos maiores pastores da África do Sul. Ganhou milhares e milhares de vidas para Jesus. Sabe assim, viveu um sobrenatural de Deus. Você vê o quanto a graça e a misericórdia de Deus está acessível para todo mundo que quer viver tudo isso, para todo mundo que quer se arrepender em relação a isso. Então, é uma história de muita inspiração. Eu recomendo que todos vocês leiam, que vocês sejam agraciados por essa leitura e que vocês tenham o desejo e a vontade de viver o sobrenatural de Deus, assim como ele viveu e assim como eu fiquei com essa vontade de viver através desse livro, porque isso está disponível para todo mundo que quer viver tudo isso. E graças a Deus, Deus vem me abrindo essas portas para que eu possa viver esse sobrenatural de Deus. Então, esses foram os meus livros do semestre. Eu acho que eu li um pouquinho menos do que o outro trimestre, né, gente? Acho que eu li um pouquinho menos do que o último trimestre. Acredito que o próximo trimestre que eu vou encerrar com vocês, que vai ser outubro, novembro e dezembro, talvez eu vou ler por aí também.
Eu sinto que eu tô lendo um pouco menos de livros normais, lendo mais intensamente da Bíblia, assim, acelerando cada vez mais a Bíblia. Hã, mas acho que tudo são fases, acho que foram livros muito complementares para eu conseguisse me aprofundar da forma como eu me aprofundei na Bíblia. Tem alguns livros que Deus fala assim: "Não é para ler esse, lê o outro, tira um, me dá outro". Então eu tô descobrindo também quais são os próximos livros. Eu acabei de ler um agora maravilhoso, mas que eu venho contar para vocês quando a gente encerrar o nosso próximo trimestre, pra gente encerrar o ano com chave de ouro. Então se vocês quiserem colocar na sua lista, com toda certeza, os 4 que eu falei para vocês, mas todos os livros são muito maravilhosos, eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua jornada. E eu te espero no nosso próximo Café com Joia.